Tentei sair correndo, mas, em fração de segundos, aquele homem me puxou. De uma forma sobre-humana, senti meus ossos pequenos e frágeis quebrar. Seu corpo estava em decomposição e seu rosto estava inchado por todo o tempo que esteve lá, mas era ela. Mas não parou para prestar socorro ao casal. Acelerou o carro e deixou os corpos no meio do asfalto. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror e Make. Nesse quadro eu leio histórias de terror que vocês me mandam enquanto eu faço a minha maquiagem. Eu não vou ficar falando sobre a maquiagem, mas pra quem se interessa, eu coloco todos os produtos ali na descrição. Quantas histórias, eu não sei o que é real ou não, nem quem escreveu, nem se foi inspirado em outras histórias, livros, filmes ou qualquer coisa assim. Eu só leio os e-mails que vocês me mandam e aí separo os que eu acho mais massa pra ler pra vocês aqui em vídeo. Será que já tem gente que fala comigo esse início aqui? Quando vê, né? Bom, vamos começar então. Sempre tive episódios recorrentes de paralisia do sono, mas dessa vez havia algo mais. O ano era 2018. Por eu estar estudando longe de casa, morava com os meus tios e o meu primo, que eu vou chamar de João. Eu morava especificamente no andar superior, sozinho a maior parte do tempo, mas descia para dormir, já que eu dividia o quarto com o João. Sabe aquela sensação de estar sendo observado? Nessa casa, isso acontecia constantemente. Meus tios eram bem velhinhos e dormiam cedo. Eu, como um bom universitário, quase não dormia. O resultado disso era ter que andar às escuras pela casa, já que a cozinha ficava no andar de baixo. Mas nem sempre eu andava sozinho, e eu podia sentir isso a cada passo, ao ponto de que o meu próprio corpo desviava, como se algo estivesse tentando passar. E para piorar, pelo menos 4 dias por semana, eu acordava às 3 horas da manhã, sem sono algum. É importante ressaltar que nessa época eu enfrentava um quadro de transtorno de ansiedade e depressão. Com o tempo, minhas paralisias voltaram, mas não era como antes. E tudo começa em uma noite no final de setembro. Estava começando a acordar e, ironicamente, tentava adivinhar o horário óbvio. Tentei erguer o braço, mas não consegui. Meus músculos pareciam desativados. Minha respiração não me obedecia, se mantendo leve e constante. Tive uma paralisia do sono. Não me assustei e procurei me acalmar, já que sempre tive problemas com isso, e não queria perder meu sono com o desespero e agonia. Porém, aquela sensação veio mais forte e, sinceramente, não era mais uma sensação. Eu tinha certeza de que estava sendo observado. Olhei para a porta e vi uma entidade, com o formato de um homem. Era tudo negro, não possuía rosto, somente o formato escurecido. Ele não disse nada, muito menos eu. Nessa hora, eu estava desesperado. Segundos depois, retomei meus movimentos. Olhei o relógio e eram 3 horas e 3 minutos. Voltei a dormir. Sempre fui cético quanto a atividades paranormais. Para mim, era nada mais do que uma parte do meu inconsciente manifestando enquanto passava pela paralisia. 2 noites se passaram, e às 23 horas desci para dormir. Mas não encontrei travesseiro na minha cama. Olhei para o lado e vi João com 2 travesseiros. Para não acordá-lo, decidi puxar o meu lentamente por debaixo de sua cabeça. Mas tive uma surpresa. João começou a gritar: "Para, não, sai, sai!" E segurava os 2 travesseiros e a coberta com força, ainda com os olhos fechados. Nesse momento, vi quanta normalidade ele transparecia com o rosto nessa situação. Não expressou em nenhum momento surpresa. Comecei a refletir sobre o quanto aquilo parecia normal para ele, e cheguei a uma conclusão que me assustou. A entidade existia, e meu primo já havia contatado ela. Dias se passaram e nada aconteceu. Até que um dia acordei de madrugada. Dessa vez não conferi o horário, mas ouvi partes de uma conversa sobre o que fariam comigo. Não sei o que conversavam, ou quantos conversavam, mas tinha certeza que o assunto era eu. Tempos depois, recebo uma notícia de que minha tia precisava realizar um cateterismo, já que apresentava sintomas de cardiopatia há um bom tempo. Por conta do meu tio não estar na cidade, ela fez o exame acompanhada de uma segunda filha, e juntamente com João, passou o final de semana na casa da minha prima. Resultado, eu sozinha em casa. A primeira noite, apesar de assustadora, foi normal. Mas na madrugada de domingo para segunda, a paralisia veio junto com a sensação de estar sendo observado. Já sabiam que eu estava sozinho. Se existia um momento de vulnerabilidade, era aquele. Tentei gritar, perguntando: "Tem alguém aí?" E não saía a voz, mas conseguiram me ouvir de alguma forma. Da mesma forma que me responderam, e percebi que não eram sons, algo estava se comunicando comigo. A emissão saía de um lugar escuro,
entre o guarda-roupa e o teclado musical de João. Não sabia o que era, mas sentia a presença e estava me observando ferozmente. Comecei a pensar em gritar e pedir ajuda, mas fui respondido com: se você falar para alguém, matarei você e seu primo quando menos esperarem. Naquele momento, eu entendi que existia algo além do que eu podia compreender. Não existia ciência que explicasse o que acontecia. Perguntei: quem é você? A entidade me respondeu que já habitava a casa e conhecia João. Quanto ao seu nome, que também foi dito, era algo que não poderia ser pronunciado por sons. Algo me dizia internamente, e com uma clareza e convicção inconsciente, que aquele nome era de uma entidade maligna, um demônio. Esse pensamento não foi confirmado pelo ser que me observava. Havia apenas o silêncio naquele momento. Depois de um tempo, eu tentei acordar, me debater e pedir socorro. Estabeleci um plano em mente. Havia um caminhão de carga, estacionado logo abaixo da janela do quarto. Certamente vou quebrar as pernas quando pular, mas não vou morrer nem ser torturado, como pode acontecer aqui. Não obtive retorno, mas sabia que ele me ouvia. Comecei meu plano, passando a tentar gritar e me debater, até que de alguma forma eu me despertasse dessa paralisia. Senti a pressão e algumas palavras de ameaça vindo, mas não parei. Consegui acordar desesperado, mas por algum motivo acho que desmaiei. Acordei às 4h45, com o despertador. Me arrumei para ir para a faculdade. Desci as escadas e percebi que meu plano não era exatamente algo que só eu queria que fosse executado. A verdade é que só estava sendo uma peça de um plano maior. Eu pularia da janela diretamente de encontro ao caminhão, mas acontece que o caminhão já não estava mais ali. É a primeira vez que escrevo sobre isso, apesar de ter contado a história para alguns amigos próximos. Depois desse dia, eu nunca mais tive paralisia do sono, mas tenho medo de haver uma próxima. Meu Deus, a câmera parou de gravar exatamente no finalzinho. Fear. Muito obrigada por compartilhar a tua história com a gente, Matheus. Que loucura! Eu também morreria de medo de ter de novo uma paralisia do sono se eu tivesse algo tão intenso assim. Eu espero que você não tenha mais nada assim. Apesar de ser uma história bem sinistra, triste até, muito bem escrita, muito massa, dá muito medo. Vamos para a próxima. A primeira vez que eu morri. Era uma tarde gelada. Algumas nuvens escuras cercavam o céu. Estava sentado no sofá com a minha boneca de pano no braço, esperando meus pais terminarem de se arrumar para então irmos para a igreja. O trajeto foi rápido, mais do que o habitual, assim como o culto que participamos. As horas passaram como minutos. Assim que saímos da igreja, meu pai decidiu que comeríamos na lanchonete em frente. Nos sentamos e logo fomos atendidos. Eu esperava meu lanche enquanto brincava com a minha boneca na calçada. Uma brisa leve envolveu meu rosto, e o cheiro de algodão doce tocou com leveza o interior do meu nariz, fazendo meus olhos fecharem ao imaginar o meu doce favorito. O barulho dos sinos pequenos, junto com a musiquinha calma, parecia com a que tocava no porta-joias da minha mãe. Puxou minha atenção para o outro lado da rua. Na esquina de frente com o prédio da igreja estava uma barraquinha. Vários doces e saquinhos de pipoca decoravam sua fachada. O meu sorriso se dobrou. Corri até meu pai e pedi que ele comprasse um algodão doce para mim. Ele tirou uma nota do seu bolso e me entregou. Contente, andei até a barraca, segurando minha boneca e a nota que meu pai havia me dado. Meus olhos buscavam pelo dono do local, até que meu olhar esbarrou com um de uma figura bizarra atrás do balcão. Era um homem velho, com aparência horrível, pele branca e fina, nenhum cabelo, olhos azuis claros com veias vermelhas riscando o branco do olho. Sua roupa era suja de barro e musgo verde. O cheiro dos doces mudou para um aroma de algo podre. Deixei a boneca cair com um susto, mas tentei permanecer imóvel. Ele sorriu, um sorriso assustador, dentes gastos e escuros. Ele gargalhou e em seguida disse: "Eles sempre escolhem os doces." Tentei sair correndo, mas, em fração de segundos, aquele homem me puxou. Suas mãos eram finas como galhos secos. De uma forma sobre-humana, senti meus ossos pequenos e frágeis quebrar. Caí no chão de dor, meu corpo pequeno caído, o rosto no asfalto frio. Olhei na direção da minha boneca, que agora parecia se mexer. Não, ela não estava apenas se mexendo. Ela se transformava em outra coisa. Algo familiar, algo como eu. Era uma cópia minha, e andava em direção dos meus pais, segurando um algodão doce. Ao chegar na calçada, ela se virou para mim e me deu um sorriso que quase fez meu coração parar, e como um suspiro, balbuciou a palavra: "Obrigada."
Eu, desesperada, comecei a gritar pelo meu pai. Mas aquele homem que outrora havia me derrubado puxou-me pelos cabelos enquanto gritava que ninguém me escutaria. Estava sendo arrastada até a esquina, vendo aquela outra eu sentar-se no colo do meu pai e abraçar minha mãe. Ela sorria e recebia carinho. E eu me debatia e gritava, de dor e de pânico. Um líquido vermelho e quente manchou a minha visão. Tudo ficou escuro e eu apaguei. Ao abrir os olhos, vi a minha mãe em cima de mim. Ela estava chorando. Logo atrás, vi o meu pai sentado na ponta da cama, com o rosto tapado pelas mãos. Perguntei o que estava acontecendo. Minha mãe se assustou com a minha voz, olhou para mim e começou a sorrir. Ouvimos você gritando pelo seu pai, disse ela. Mas ao chegarmos no quarto, você parou de gritar e por alguns segundos parou de respirar. Achei que tinha perdido você. Foi tudo um pesadelo, quando eu tinha 5 anos de idade. Hoje, 15 anos após o incidente, ainda me lembro de tudo com os mínimos detalhes. Os olhares, a dor, as vozes e o cheiro. Até hoje, quando passo perto de um parque de diversões ou barraca de doces e sinto esse cheiro, consigo ouvir claramente a sua voz dizer: eles sempre escolhem os doces. Quem mandou essa história diz que ela é real. Mesmo sendo algo ruim, uma lembrança ruim, essa história tá muito massa. Ela tá muito bem escrita. E agora a gente vai ter medo de algodão doce também. Meu Deus. Vamos para a próxima. Como ele sabe, minha melhor amiga Melanie desapareceu. Depois de alguns meses, as autoridades cancelaram a busca e um caixão vazio foi enterrado em seu nome. No funeral, o irmão de Melanie veio até mim e conversamos um pouco. Depois, nos tornamos amigos. Eu acho que a dor pela perda de sua irmã foi o que o aproximou de mim. Ontem ele me convidou para pescar no lago e eu, ingenuamente, concordei. Devia ter sido mais esperto. Devia ter ficado desconfiado quando ele me disse que as pedras e cordas eram para improvisar uma âncora, se necessário. No meio do lago, ele se lançou sobre mim e eu deveria ter sido muito mais forte quando ele amarrou as minhas mãos e pés e me jogou na água. Estando lá na água, prestes a morrer, foi onde eu a vi, amarrada como eu, no fundo do lago. Era Melanie. Seu corpo estava em decomposição e seu rosto estava inchado por todo o tempo que esteve lá, mas era ela. Pouco a pouco, o oxigênio que permanecia em meus pulmões estava se esgotando. Uma pergunta queimou minha mente de forma agonizante. Com meus últimos segundos de vida, eu só poderia me perguntar como ele sabia. Como ele sabia que foi aqui que eu larguei o corpo de sua irmã? Assim, essa história é muito massa, mas ela é bem confusa. Deixa eu explicar o porquê. Eu recebi ela e eu achei ela legal, mas ela parecia toda estranha. Aí eu pesquisei sobre ela. E eu achei ela num daqueles grupos de contar histórias de terror no Facebook, sabe? Eu corrigi 1000 coisas, porque a história tava muito mal escrita. Em alguns pedaços parecia mal traduzida. A palavra lake continuou como lake, não traduziram pra lago. E em outras, ela mudava pra ele e tava tudo blá, 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 sabe? A história é boa. Mas quando forem postar coisas assim nos lugares, leiam ela de novo. Confiram tudo. Porque, inclusive, lá no Facebook ficou uma discussão gigantesca nos comentários. De gente dizendo que não entendeu porque tinha muitos erros. O que eu quero dizer é, não tem problema vocês me mandarem coisas que tiraram do Facebook ou qualquer coisa assim. Só que, tipo, leiam de novo pra ver se ela realmente faz sentido. Do jeito que ela tava, não fazia sentido. De qualquer forma, história massa. Curtinha, mas bem bizarra. Vamos pra próxima. O vaso de planta. Em uma certa vez, fui visitar uma senhora, já de idade avançada. Eu trabalhava como enfermeira, estava fazendo algumas visitas. Eu ia na casa de velhinhos, já de idade avançada, para ver se eles estavam bem. Até que passei na casa de uma senhorinha. Ela estava em sua varanda, rodeada por plantas, de todos os tipos, e sentada em uma cadeira de balanço, tomando algo que eu não identifiquei o que era. Cheguei em seu portão e ela acenou para mim, fazendo um gesto de que eu poderia entrar. Entrei em sua varanda e me apresentei. Com voz calma e baixa, ela me respondeu. Olá, querida. Eu sei de onde você vem. Aceita um pouco de chá? Ele acalma. Aquele dia estava um calor de matar qualquer um, mas para não fazer desfeita, eu aceitei. Ela me chamou para entrar em sua casa, mas eu recusei e disse a ela que eu poderia conversar ali fora mesmo, que o ambiente estava muito bom. Mas uma coisa chamou a minha atenção. Um vaso de planta ao lado. A senhorinha começou a falar sobre suas plantas e de como ela cuidava de cada uma. Mas aquele vaso de planta ganhou a minha atenção. Ele parecia muito realista. Ele parecia ser uma cabeça humana feita de vaso. A senhorinha me mostrou todas as plantas,
até que chegou a vez daquele vaso estranho. Eu queria que ela me explicasse sua origem. Eu estava muito curiosa, mas ao mesmo tempo com medo. Ela perguntou se eu estava preparada para escutar, e eu, meio insegura, disse que sim. Foi aí que ela me respondeu: minha querida, esse vaso de planta é a cabeça do meu marido. Ele não estava mais servindo para nada, e então resolvi matá-lo e fazer um lindo vaso de planta com a sua cabeça. É por isso, então, que as véias têm tanto vaso de planta. Tô brincando, óbvio. Eu achei essa história curta, simples, mas muito massa. Isso me lembra que um dos negócios que eu tenho salvo no Pinterest é uns vasinhos de planta que fizeram com cabeça de boneca, sabe? Eu achei que ficava, tipo, creepy, mas bonitinho. Agora não quero mais, cancela. Vamos pra próxima. O arrepiante relato do homem que viveu 10 anos em 10 minutos. Esse relato bizarro ficou muito famoso no Reddit, fórum de discussões, em 2012. Foi postada a seguinte pergunta num dos subfóruns, dedicado a perguntas e respostas. Vocês já tiveram uma conexão profunda com alguém num sonho e se sentiram terríveis quando acordaram porque viram que a pessoa na verdade nunca existiu? A resposta mais famosa foi de uma conta throwaway, que é como chamam as contas criadas com o propósito de serem descartadas, para manter o anonimato do autor. Fiz essa conta throwaway, pois isso é realmente pessoal. No último semestre da faculdade, eu levei um soco de um jogador de futebol por andar no local onde ele estava tentando dirigir. Ele tinha 147 quilos e eu 54. Enquanto eu estava inconsciente no chão, eu vivia uma vida diferente. Eu conheci uma moça linda. Ela fazia meu coração saltar e minhas bochechas corarem. Eu corri atrás dela por meses e, após alguns ex-namorados babacas, eu finalmente consegui a conquistar. Depois de 2 anos, nos casamos e logo tivemos uma filha. Eu tinha emprego ótimo e minha esposa não precisava trabalhar. Quando a minha filha completou 2 anos, tivemos um filho. Eles eram as luzes da minha vida e eu os paparicava todos os dias, antes do trabalho e quando voltava para casa. Um dia, enquanto eu estava no sofá, eu notei que a perspectiva da lâmpada estava estranha, tipo invertida. Ainda estava em 3 dimensões, mas errada. Era uma lâmpada com base quadrada, vermelha, com detalhes dourados, 4 hastes e tinha uma parte de cima branca. Eu estava fixado nela e não conseguia tirar o olho. Passei a noite olhando para ela. Na manhã seguinte, eu não fui para o trabalho. Algo não estava certo com aquela lâmpada. Parei de comer e levantava do sofá só para ir ao banheiro. Chegou num ponto que nem isso eu fazia mais, pois não bebia nem comia nada. Olhei para a lâmpada por 3 dias, antes da minha esposa se preocupar muito e trazer pessoas para falarem comigo. Nesse tempo, minha sanidade já estava comprometida e minha esposa surtando. Ela levou as crianças para a casa da avó, antes de eu ter minha epifania. A lâmpada não era real, a casa não era real, minha esposa e meus filhos, nada disso é real. Os últimos 10 anos da minha vida não foram reais. A lâmpada começou a crescer cada vez mais e ficar mais profunda, ainda invertida. Tomou conta de toda a minha visão e tudo ficou vermelho. Eu ouvi vozes, gritos, todo tipo de barulho estranho e senti dor. As primeiras palavras que eu disse foram: eu perdi alguns dentes e abri meus olhos. Eu estava deitado na calçada, cercado de pessoas que eu não conhecia, muitas chocadas. Eu estava completamente confuso. Um policial me levou para dentro de um carro. Eu continuava confuso. Ele me levou para um hospital. Acho que ele não queria esperar a ambulância chegar. E fiz alguns exames. Eu passei 3 anos por uma depressão terrível. Estava sofrendo pela perda da minha esposa e dos meus filhos. E tive que lidar com o fato de que eles nunca existiram. Eu estava com medo de estar ficando insano, pois eu chorava toda noite pedindo para vê-los em meus sonhos. Nunca consegui, mas às vezes eu vejo meu filho, geralmente só de canto de olho. Ele já tem 5 anos e eu nunca consigo ouvir o que ele diz. Esse relato traz à tona a questão: quão bem conhecemos o inconsciente humano? Quem mandou essa história diz que pegou ela no Twitter. Cara, que bizarro, que louco isso. Não parece só que ele tava vivendo tipo um negócio do inconsciente dele. Parece também que ele tava vivendo alguma coisa em uma realidade paralela, meio Donnie Darko. Eu ia surtar total. Vamos para mais uma história. Agosto é o mês mais mal afamado dos anos. Tragédias, mortes e acidentes ocorriam frequentemente nessa época do ano. Mateus era um adolescente rebelde, não respeitava os pais, parou de estudar e seguiu na vida de farra, bebidas e drogas. Todas as noites ele agredia seus pais e tomava a chave do carro e saía pela cidade em busca de diversão e bebidas.
Mateus participava de um grupo de jovens que saíam todas as noites para apostar em racha pelas avenidas movimentadas de São Paulo. Isso virou um dos seus vícios. Em um sábado à noite, no dia 13 de agosto, um belo casal resolveu sair para descontrair um pouco. Henrique e Fernanda. Os dois decidiram ir a um restaurante, que ficava próximo a uma das avenidas que Mateus gostava de ir. Por coincidência, nesse mesmo dia, o jovem resolveu dar um rolê com os amigos e apostar uns rachas por aí. Ele havia bebido muito e usado vários tipos de substâncias ilegais. Era por volta de 11h30 da noite. O semáforo fechou. O casal se olhou e deram um sorrisinho apaixonado um pro outro, quando atravessaram a rua. Quando menos esperavam, um carro preto, sem placa, acertou-os em cheio, levando o casal à morte. Esse foi o último sorriso de Henrique e Fernanda. Mateus dirigia aquele veículo, mas não parou para prestar socorro ao casal. Acelerou o carro e deixou os corpos no meio do asfalto. As câmeras de segurança não gravaram nada, pois uma noite antes havia caído uma tempestade muito forte. Raios, trovões causaram curto-circuito, fazendo com que as câmeras não funcionassem mais. Já era tarde e os moradores ali perto não escutaram nem viram nada. A ambulância, horas depois, passou ali perto e os levou. O casal foi enterrado em um cemitério que tinha ali próximo. Alguns meses depois, Mateus lembrou do ocorrido daquela noite. Com ironia, simplesmente comemorou a tragédia que ele causou, junto com os seus amigos. Comemoraram com músicas, bebidas, drogas e mulheres na casa de um de seus parceiros. Um deles trouxe carnes para fazer um churrasco. E assim foi festejada a morte de Henrique e Fernanda. Festa vai, festa vem, até que Mateus teve uma ideia. Ele reuniu uns caras que estavam comemorando junto com ele para irem ao cemitério, onde foi enterrado o casal. Chegando lá, arrancaram as lápides e levaram para a festa. Na festa, retiraram as carnes da churrasqueira e colocaram dentro as lápides. E riram com maldade e sangue nos olhos. Não sentiram medo, pois se achavam valentes e corajosos demais para aquela situação. Logo em seguida, o fogo se fez grande em volta da churrasqueira. Naquela queimação toda, surgiram os espíritos de Henrique e Fernanda, de mãos dadas, ensanguentados, com vários cortes pelos seus corpos, como no dia do acidente. O medo tomou conta de todos. Os corajosos adolescentes já não tinham mais coragem. Até que os espíritos soltaram uma gargalhada estridente e assustadora, e o fogo tomou conta daquele local. Mateus e os jovens desesperados não conseguiram sair da casa. Em um piscar de olhos, todos foram queimados. Não sobrou nada daquela noite. E as lápides? As lápides ficaram intactas. Os bombeiros chegaram e apagaram o incêndio. E os restos mortais daqueles adolescentes foram coletados e enterrados. Por coincidência, no mesmo cemitério do casal. Os pais dos adolescentes ficaram em choque e abalados. Ouvi dizer anos depois de tudo isso, que por volta das 11h30 da noite, quem passa perto desse cemitério ouve gritos, ruídos e gargalhadas naquele lugar. Não sei se essa história era pra sentir medo ou passar raiva. Pior pessoa esse tal de Mateus, meu Deus do céu. Pra quem escreveu, se você colocar mais detalhes ali nas partes mais bizarras dos espíritos, fica mais assustador. Porque teve mais detalhes da vida do cara babaca do que da parte do terror, sabe? Mas tá massa e tá bem escrita. Eu tô amando saber que vocês estão escrevendo mais na vida por causa desse quadro, sabe? A Carol Prof fica feliz. Bom, essas foram as histórias então, e essa foi a maquiagem que eu criei hoje pra combinar com o cabelo. Pra mim, as histórias mais bizarras, mais massa foi a do vaso das plantas e do algodão doce. Eu acho que eu vou sonhar com elas. Help. Qual foi a história que você achou mais massa ou mais bizarra? Me diz ali nos comentários. Se você gostou e quer ver mais vídeos assim, clica no gostei e não deixa de se inscrever no canal pra não perder os próximos. Pra saber quando que eu posto vídeo novo, é só clicar naquele sininho que aparece ali do lado. Assim você ativa as notificações. E aí quando o YouTube tá de bom humor, ele te avisa. Eu vou deixar ali nos comentários, no comentário fixado e na caixinha de descrição também, como faz pra mandar as histórias de terror. É só clicar naquele link ali que já vai pro lugar certo e facilita muito a vida de vocês. E lembrem-se que mas é diferente de mais. Tem que se ligar nisso pra tirar a nota máxima. Fica a dica. Vamos pra pergunta do dia? Yes! Deixa eu pegar aqui. Letícia! Ah! A Leti é inscrita aqui do canal há 1000 anos. Da época que eu fazia as livezinhas e ficava tipo 4 horas conversando sobre nada. Ai, muito obrigada por ainda estar aqui. 1000 anos me aguentando. Tá, ela diz: finalmente quero fazer uma pergunta do dia.
Não quero ser a tia chata do rolê, mas você quer se casar algum dia? E se sim, você vai se casar de branco? Toda aquela coisa tradicional? Tenho certeza que não vai ser tradicional. Você não tá sendo a tia chata do rolê, tá? Eu falei sobre isso há 1000 anos atrás, mas acho que os vídeos já foram deletados nos quais eu falei sobre isso. Então, assim... meio que sim, meio que não. A resposta pra essa pergunta é muito estranha. Porque assim, eu não tenho vontade de me casar do jeito tradicional e fazer o que todo mundo faz. Inclusive, não tenho vontade de envolver religião. Se eu resolvesse fazer alguma coisa, seria uma micro cerimônia. Tipo, os meus pais e o meu irmão, e os pais do Rafa e a irmã do Rafa, de pé descalço, na praia, com alguém oficializando, sabe, a união, assim, de um jeito super simples e tipo, vocês aceitam? Aceitemos. Beleza, agora já pode se jogar no mar. Isso. Se a gente fosse fazer alguma coisa, seria isso. Do jeito que fosse bonitinho, mas no máximo 10 pessoas. A coisa mais simples da vida. Já outra coisa que eu gostaria de fazer é... Sabe aqueles ensaios super brega, bonitinho, de casamento? Eu gostaria de fazer a minha versão disso. Apesar do casamento ser na praia e ser a coisinha mais, da vida. Eu gostaria de fazer um ensaio que fosse eu com um vestido preto com vermelho. Tipo super emo. Helena, My Chemical Romance. Uns negócios assim, sabe? Acho que isso seria bem divertido. E com um cachorrinho carregando as alianças e tal. É isso. Não sei se algum dia a gente vai chegar a fazer isso, porque a gente nem planeja, né? Porque tudo isso é gasto na vida. Mas se rolasse alguma coisa, seria assim. Se você tem alguma pergunta que você quer que eu responda em vídeo, é só deixar ali nos comentários com a hashtag pergunta do dia. Tem que ter a hashtag porque eu pesquiso direto por ela. Se você quer ajudar o canal, você pode fazer isso compartilhando os vídeos. Isso me ajuda muito. Ou se tornando um membro. Quando você se torna membro, você tá dando uma contribuiçãozinha por mês e você cancela quando quiser. Sem treta. Se você quer me acompanhar, você pode me seguir no Insta. Eu tenho 2. Um é de maquiagem artística, com pintura corporal e machucados fake, coisa assim. Então, se sangue falso e machucados falsos te incomodam, não recomendo que você siga esse daqui. Mas eu tenho um outro que é mais bonitinho, mais tradicional, que tem umas fotos mais bonitinhas, tutorial de maquiagem. Se bem que tutorial de maquiagem eu tô esquecendo de postar, mas eu vou voltar a postar lá. E muita foto de cachorrinho. Eu não resisto. Daqui a pouco o meu Insta vai ser dos meus cachorros. Eu espero que vocês estejam se cuidando, se alimentando bem, dormindo bem, tomando bastante água e lavando muito bem as patinhas. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima. Bye! Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Esperamos que ano que vem seja melhor. Vamos pro close da maquiagem. Eu não faço muita maquiagem colorida, né? Mas quando eu faço é de pôr do sol no zóio. Vocês usariam uma maquiagem assim? Ou vocês acham que é um pouco demais? Partiu comprar pão? Children sing